Vamos então continuar aqui. Nós paramos quando Lucas está sugerindo que eles passem a ser chamados de cristãos, né? Nós estamos aqui na igreja de Antioquia. Então vamos aqui quando ele coloca as palavras de Lucas. Os discípulos do Cristo são chamados, né, entre aspas, viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Esse título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com seus ensinos. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou-o enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre, né? A acertada sugestão, acertada proposta, que vinha satisfazer as certas aspirações da comunidade inteira. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. No dia seguinte, o novo convertido despediu-se do ex-rabino com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da nova tarefa. Da porta da sua tenda rústica, o ex-doutor da lei contemplou o vulto de Lucas até que desaparecesse ao longe, voltando ao tear de olhos úmidos. Gratamente emocionado, reconhecia que, no trato do Evangelho, aprendera a ser amigo fiel e dedicado, né? Reconhecendo e percebendo as mudanças que o estudo do Evangelho estavam realizando nele, né? Cotejava, quer dizer, comparava os sentimentos de agora com as concepções mais antigas e verificava profundas diferenças. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma vibratio. Agora, o coração renovava-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com o divino. As dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. O alvitre, quer dizer, a sugestão de Lucas, estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro em breve tempo, em toda parte, a palavra, abre aspas, cristianismo, fecha aspas, substituía a palavra, abre aspas, caminho, fecha aspas. Então os homens do caminho passaram a ser chamados de cristãos. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. E aqui o Emmanuel faz uma nota, né? Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. A palavra santo vem de santé, vem de saúde, e quer dizer aquele que é diferenciado, né? Aquele que, digamos assim, é melhor do que a maioria. Então, quando ele coloca aqui, né, que eles estavam animados do Espírito Santo, eles estavam sendo influenciados e animados pelos espíritos trabalhadores do Cristo, os prepostos do Cristo, que sempre estiveram trabalhando aqui na Terra. Então nós vamos ver aqui na igreja de Antioquia materializações, voz direta, curas. Então é um trabalho que em nenhuma outra, a igreja no sentido de assembleia, né, nenhuma outra assembleia se verificou tantos, né, chamados milagres como no caso da igreja da Assembleia de Antioquia.
Foi aí que Ágabo, grande inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Esse Ágabo, né, um médium ali, né, eles chamam de profetas, nós hoje chamamos de médiums, recebe ali uma informação de que grandes problemas, situações difíceis chegariam na Assembleia, né, na igreja de Jerusalém. Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro, enviando notícias e exortando-o à vigilância. O emissário regressou, trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, né, de Simão, que agradecia os apelos generosos. Com efeito, daí a meses, um portador da igreja de Jerusalém chegava apressadamente a Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa missiva, em longa carta, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam e escrevia na data em que Tiago, filho de Zebedeu, sofrer a pena de morte em grande espetáculo público. Então nós sabemos aqui que nós estamos em 43, 44, quando Tiago é decapitado por ordem de Herodes, né? Então aqui ele continua, Herodes Agripa, e aqui o Emmanuel coloca uma nota, Herodes Agripa nasceu 10 antes de Cristo e desencarna 44 depois de Cristo, e logo depois da decapitação de Tiago e prisão de Pedro, nós vamos ver aqui na frente. E ele foi o rei da Judéia, ele era judeu, ele era o representante judeu ali, de 41 a 44 depois de Cristo. Então nós estamos aqui em 44. Herodes Agripa não lhe tolerara as pregações cheias de sinceridade e apelos justos. O irmão de João, porque Tiago aqui, Tiago maior, era irmão de João. João, que vai ser chamado depois o evangelista. É filho de Zebedeu e Salomé. Vamos lembrar, foi Salomé que pediu a Jesus, antes de Jesus ser preso, ela pediu a Jesus que colocasse um filho à sua direita e outro à esquerda. E Jesus coloca para ela, que se eles seriam capazes, de beber do cálice que ele ia beber, ou seja, de passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos que ele tinha para passar. Então nós estamos vendo Tiago aqui já sendo martirizado. O irmão de João vinha da Galileia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino. Então ele estava na Galileia, ele não estava ali em Jerusalém. Em Jerusalém estava Filipe, estava Pedro, estava João, estava Levi, que é chamado de Mateus. São os 4 apóstolos de Jesus, que estavam ali em Jerusalém. Então Tiago maior, porque Tiago menor estava ali em Jerusalém, e Tiago maior estava na Galileia. E ele volta ali para Jerusalém, e ele está acostumado na Galileia a falar de Jesus. Aí vamos lembrar que ali em Jerusalém, o Tiago menor, irmão de Levi, ele tinha transformado praticamente a assembleia ali, a igreja ali de Jerusalém, numa sinagoga. E ele voltou, ele estava ali pregando da mesma forma que ele pregava antes. E aí Herodes não aceitou e manda decapitá-lo. Então voltamos aqui. O irmão de João vinha da Galileia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, levara muito longe o sentido de suas exortações profundas. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. Então aconteceu com Tiago maior, o mesmo que aconteceu com Estevão. A intolerância dos fariseus, a intolerância dos doutores da lei da sinagoga. Os judeus exasperaram-se
contra as noções de liberdade religiosa. Sua atitude sincera e simples foi levada à conta de rebeldia. Tremendas perseguições irromperam sem tréguas. A mensagem de Pedro relatava também as penosas dificuldades da igreja, ali da Assembleia de Jerusalém. A cidade sofria fome e epidemias. Enquanto a perseguição cruel apertava o cerco, inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe as portas. O ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis. Então, eu estava pedindo ajuda, pedindo se eles pudessem ajudar, principalmente ali com dinheiro, para que eles pudessem comprar mantimentos para socorrer tantos famintos e tantos doentes, ali na Assembleia de Jerusalém. Barnabé apresentou as notícias de alma angustiada. A laboriosa comunidade solidarizou-se de bom grado para atender a Jerusalém. Recolhidas as cotas de auxílio, então eles recolheram o dinheiro de todos que trabalhavam ali em Antioquia. Vamos lembrar que Antioquia é uma cidade próspera, uma cidade com muito dinheiro, então eles puderam arrecadar uma boa soma. Recolhidas as cotas de auxílio, o ex-levita de Chipre prontificou-se a ser o portador da resposta da igreja. Barnabé, porém, não poderia partir só. Surgiram dificuldades na escolha do companheiro necessário. Sem hesitar, Saulo de Tarso ofereceu-se para lhe fazer companhia. Trabalhava por conta própria, explicou aos amigos, e desse modo poderia tomar a iniciativa de acompanhar Barnabé, sem esquecer as obrigações que ficavam à sua espera. O discípulo de Simão Pedro alegrou-se, aceitou jubiloso o oferecimento. Daí a 2 dias, ambos demandavam Jerusalém corajosamente. A jornada era muito difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Imensas surpresas aguardavam os emissários de Antioquia, que já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. As autoridades haviam efetuado a prisão do ex-pescador de Cafarnaum, logo após a dolorosa execução do filho de Zebedeu. Vamos lembrar, Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão de João. Amargas provações haviam caído sobre a igreja e seus discípulos. Saulo e Barnabé foram recebidos especialmente por Prócoro. Vamos lembrar que foi aquele primeiro, aquele que recebeu Saulo quando ele logo depois de convertido foi ali, na casa do caminho. Então foram recebidos especialmente por Prócoro, que os informou de todos os sucessos, todos os acontecidos. Por haver solicitado pessoalmente o cadáver de Tiago para dar-lhe sepultura, Simão Pedro fora preso sem compaixão e com todo o desrespeito pelos criminosos sequazes de Herodes, pelos criminosos seguidores de Herodes. E aqui, Herodes, ali o rei dos judeus, vamos lembrar que Pedro foi preso porque requisitou o corpo de Tiago, e existe, é uma lenda ou é uma história, a gente não sabe se é verdade ou não, que o corpo de Tiago foi levado às escondidas, para a região que hoje está entre a Espanha e a França, e lá foi enterrado, e ali foi chamado de Campo de Estrelas. Então eles cavaram, depois de um tempo começaram a ter muitos milagres naquela sepultura que tinha ali, que diziam que era de Tiago, e aí foi chamado ali de Campo de Estrelas, e ali se criou o caminho de Compostela, porque Compostela seria o Campo de Estrelas, uma corruptela da palavra Campo de Estrelas para Compostela, Então aquele caminho de São Tiago de Compostela, que é que percorre ali aquela região onde dizem que o seu corpo foi enterrado ali. Então, a gente não sabe se é verdade ou não, mas o caminho de Santiago de Compostela, de Campos de Estrela, existe, muita gente faz até hoje. Mas voltando aqui para a nossa situação, quando ele diz que o Simão Pedro foi preso pelos seguidores de Herodes. No entanto,
Dias depois, um anjo visitara o cárcere do apóstolo, restituindo a liberdade. O narrador referiu-se ao feito com os olhos fulgurantes de fé, né, com os olhos brilhantes. E aí nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos está descrito, né, essa prisão e essa fuga de Pedro. Então vamos ler aqui, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 18. Então veremos aqui. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja, né, da Assembleia ali de Jerusalém. Mandou matar a espada Tiago, né, ele foi decapitado, né, pelos soldados do Herodes. Mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradava os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento, do pão ázimo, né, que é uma festa que antecede a Páscoa. Né, a Páscoa judaica, né, e a festa do pão ázimo é uma festa judaica, né, que é celebrada até hoje. A Páscoa judaica também. Então, depois de prendê-lo, Herodes o colocou na cadeia, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, pois Herodes queria apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja, né, a Assembleia ali de Jerusalém, continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Ele estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam a porta da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou ali na cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa. Capa é um tecido que eles usavam por cima de todas as roupas, né? E venha comigo, ordenou o anjo. Então nós sabemos aqui que é uma materialização, né? E efeitos físicos ali da materialização, ele libertou o Pedro das correntes. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo estava libertando. Pensava que era uma visão. Eles passaram o primeiro e o segundo ponto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dá entrada para a cidade. O portão se abriu sozinho e eles passaram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora e deixou Pedro ali. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que isso é verdade. O Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus queriam me fazer. Depois de Pedro entender o que havia acontecido, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. E aqui, né, Maria Marcos, irmã de Barnabé, mãe de João Marcos, que lá na frente vai ser discípulo. Nós vamos ver aqui na história, né, João Marcos, pequeno, novinho, mas lá na frente ele vai ser discípulo de Pedro e ele que vai escrever o Evangelho de Marcos, né? Ele é o Marcos do Evangelho. Mas ele vai para a casa de Maria Marcos, né? Então, depois de Pedro entender o que havia acontecido, foi à casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali e oravam. Ele bateu na porta da frente a empregada chamada Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dizer que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca. Porém ela afirmava que era verdade. Aí eles responderam: é o anjo dele. Então eles pensaram: é o espírito de Pedro que está ali. Como eles já tinham visto muitas materializações, a aparição de Jesus, né, devem ter visto a aparição de outros espíritos, eles acharam que fosse o espírito de Pedro que estivesse ali na porta. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Então abriram a porta e ficaram assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele, né? Disse Pedro. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, os soldados ficaram em tremenda confusão, pois não sabiam o que havia acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam.
Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. E vamos ver que logo depois disso Herodes morre. Então vamos continuar aqui. Né? Nós vimos aqui Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, pegando ali as lembranças, né, dos apóstolos. Aí vamos continuar aqui a colocação, né, do Prócoro. O narrador referiu-se ao feito com os olhos fulgurantes de fé. Contou o júbilo dos irmãos quando Pedro surgiu à noite com o relato de sua libertação. Os companheiros mais ponderados induziram-no então a sair de Jerusalém e esperar na igreja incipiente de Jope, não, uma igreja muito simples ali de Jope, a normalidade da situação. Prócoro contou como o apóstolo relutara em aquecer a esse alvitre, a essa sugestão dos mais prudentes. João e Filipe haviam partido, já tinham saído de Jerusalém, né? João, que depois vai ser o evangelista, né, irmão de Tiago, e Filipe, que estava lá com as filhas, né, ali na Assembleia de Jerusalém. As autoridades apenas toleravam a igreja em consideração a personalidade de Tiago, que pelas suas atitudes de profundo ascetismo impressionava a mentalidade popular, criando em torno dele uma atmosfera de respeito intangível, né? Intocável. Porque Tiago tinha, de certa forma, se acertado ali com os fariseus, porque ele praticamente transformou a Assembleia ali de Jerusalém numa sinagoga. Precisava ser circuncisado para poder participar dos cultos, se lia a Torá e pouco se falava de Jesus. Na mesma noite da libertação, por atender-lhe a insistência, Pedro fora conduzido à igreja pelos amigos, né? Ali a igreja, a Assembleia diante de Jerusalém. Desejava ficar despreocupado das consequências, mas quando viu a casa cheia de enfermos, de famintos, de mendigos andrajosos, houve de tecer a Tiago a direção da comunidade, né? Então ele entendeu que quando ele viu aqueles famintos, viu aqueles doentes que precisavam da casa, ele ficando ali colocaria a casa em perigo. Então, por isso que ele coloca, houve de tecer. Então, ele passou a direção da casa para Tiago, né? Tiago menor. Então, Tiago maior já havia sido sacrificado, né? Houve de tecer a Tiago a direção da comunidade e partir para Jope, a fim de que os pobrezinhos não tivessem a situação agravada por sua causa. Então ele queria ficar ali na Assembleia de Jerusalém, mas ele partiu para Jope para não prejudicar os doentes e famintos que estavam sendo assistidos, auxiliados ali. Saulo mostrava-se grandemente impressionado com tudo aquilo. Junto de Barnabé, tratou logo de ouvir a palavra de Tiago, o filho de Alfeu, né? Tiago, irmão de Levi, né, Mateus, filho de Alfeu. Vamos lembrar que tanto Mateus, né, Levi, como o Tiago menor aqui, são primos de Jesus. O apóstolo recebeu-os de bom grado, mas podiam-se-lhe notar desde logo os receios e inquietações. Ele não queria se ver mal com os fariseus, nem com os doutores da lei, mas ele recebeu-os bem. Repetiu as informações de Prócoro em voz baixa, como se temesse a presença de delatores. Alegou a necessidade de transigência com as autoridades, ou seja, ele alegou, né, a necessidade de se manter bem ali, né, com os judeus. Invocou o precedente da morte do filho de Zebedeu, né, a morte de Tiago maior, referiu-se às modificações essenciais que introduzira na igreja. Na ausência de Pedro, criara novas disciplinas. Ninguém poderia falar do evangelho sem referir-se à lei de Moisés. Ou seja, para poder falar do evangelho de Jesus, primeiro tinha que falar da Torá, a lei de Moisés. As pregações só poderiam ser ouvidas pelos circuncisos, ou seja, quem não fosse judeu
circuncisado não podia ouvir as pregações. Então, praticamente era uma sinagoga ali. A igreja estava equiparada às sinagogas. Saulo e o companheiro ouviram-no com grande surpresa. Entregaram-lhe em silêncio o auxílio financeiro de Antioquia. A ausência eventual de Simão transformara a estrutura da obra evangélica. Aos dois recém-chegados, tudo parecia inferior e diferente. Barnabé, sobretudo, notara algo em particular. É que o filho de Alfeu, o Tiago maior, elevado à chefia provisória ali da casa, não os convidou para se hospedarem na igreja. Então nós vamos ver que todos eles eram sempre hospedados ali na igreja, na Assembleia de Jerusalém. Mas Tiago não os convidou, com medo de alguma represália, com medo dos fariseus, dos doutores da lei. À vista disso, o discípulo de Pedro, que é Barnabé, foi procurar a casa de sua irmã, Maria Marcos, como nós já falamos, irmã de Barnabé, mãe de João Marcos. Mãe do futuro evangelista, mãe de João Marcos, que vai ser o futuro evangelista. Que os recebeu com grande júbilo. Saulo sentiu-se bem no ambiente de fraternidade pura e simples. Barnabé, por sua vez, reconheceu que a casa da irmã se tornara o ponto predileto dos irmãos mais dedicados do evangelho. Então, a casa dela passou a ser a verdadeira assembleia, a verdadeira reunião dos cristãos, para ouvir a palavra, os ensinamentos do Cristo. Porque lá, a Assembleia, a Igreja de Jerusalém, tinha virado praticamente uma sinagoga. Vamos lembrar que nós lemos aqui no Atos dos Apóstolos que Simão Pedro foi para a casa de Maria Marcos e que eles estavam todos orando lá. Então, por quê? Porque ali se reuniam os cristãos, estavam todos se reunindo ali. Ali se reuniam à noite as ocultas, como se a verdadeira Igreja de Jerusalém houvesse transferido sua sede para um reduzido círculo familiar. Então, a verdadeira Assembleia, a verdadeira Igreja de Jerusalém foi praticamente transferida ali para a casa de João Marcos, onde se reuniam as ocultas, escondido, porque senão eles seriam presos. Observando as assembleias íntimas do santuário doméstico, o ex-rabino recordou a primeira reunião de Damasco. Então, sentindo aquela atmosfera maravilhosa ali, daqueles primeiros cristãos reunidos ali para estudar o Evangelho do Cristo, Saulo se lembrou daquela primeira reunião que Ananias o levou ali em Damasco, onde ele sentiu uma energia, uma pureza, uma energia maravilhosa, que ele nunca havia sentido em nenhum outro lugar. Então ele está sentindo aqui na casa de Maria Marcos. O ex-rabino recordou a primeira reunião de Damasco. Tudo era afabilidade, carinho, acolhimento. A mãe de João Marcos era uma das discípulas mais desassombradas, ou seja, destemidas e generosas. Reconhecendo as dificuldades dos irmãos de Jerusalém, não vacilara em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados, nem hesitou em abrir as portas para que as reuniões evangélicas em sua feição mais pura não sofressem solução de continuidade. Ela não teve medo nem de cooperar financeiramente para que os pobres fossem assistidos lá na Assembleia de Jerusalém, como de abrir as portas para que os cristãos pudessem se reunir às escondidas ali na casa dela. A palestra de Saulo impressionou-a vivamente. Então nós estamos vendo aqui naquela reunião pequena familiar, o Saulo fazendo a palestra e Maria Marcos ficando impressionada com aquele homem que ela não conhecia. Seduziam-na, sobretudo, as descrições do ambiente fraternal da igreja antioquiana, cujas virtudes Barnabé não cessava de comentar instantemente.
Então Barnabé não cessava de comentar, né, as virtudes, ou seja, as materializações, as curas, a voz direta, né, vozes direta, né, que se ouvia ali na igreja de Antioquia. Ela está impressionada de saber de tudo aquilo que acontecia na igreja de Antioquia. Maria expôs ao irmão seu grande sonho. Queria dar o filho, ainda muito jovem, a Jesus. De há muito vinha preparando o menino para o apostolado, né, para ser discípulo, depois apóstolo, né, pregador de Jesus. Apostolado é aquele que vai pregar, né? Então, ela queria que João Marcos, filho dela, ainda um menino, fosse um pregador, né, fosse um apóstolo de Jesus. Todavia, Jerusalém afogava-se em lutas religiosas sem tréguas. As perseguições surgiam e ressurgiam. A organização cristã da cidade experimentava profundas alternativas, né? Mudanças muito grandes. Só a paciência de Pedro conseguia manter a continuidade do ideal divino. Não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia junto do tio? Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmada. O jovem, né, João Marcos, o jovem, a seu turno, seguia as conversações, mostrando-se satisfeito. Chamado a opinar, Saulo percebeu que os irmãos, né, Barnabé e Maria, Saulo percebeu que os irmãos deliberavam sem consultar o interessado. Estavam ali fazendo planos, mas não consultaram. Não perguntaram a João Marcos se ele queria. O rapaz acompanhava os projetos, sempre jovial e sorridente. Foi aí que o ex-doutor da lei, né, o ex-doutor da Torá, né, da lei de Moisés, Saulo, profundo conhecedor da alma humana. Por que agora ele era profundo conhecedor da alma humana? Porque ele atendia um a um na sua tenda, né, junto ao seu tear, ele ficava ouvindo, atendendo, consolando, evangelizando as pessoas. E ele também evangelizava as pessoas antes das palestras de Barnabé, lá na igreja de Antioquia. Então foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra, procurando interessá-lo mais diretamente. Perdão, ele se vira, né, para João Marcos, para fazer com que o João Marcos se interessasse ali pela conversa. João, disse bondosamente, sentes de fato verdadeira vocação para o ministério, né, para ser um apóstolo, né, um pregador da palavra de Jesus? Ministério é ensinar, para ser alguém que vai ensinar a boa nova de Jesus? Sem dúvida, confirmou o adolescente algo perturbado. Como define teus propósitos? Ou seja, ele coloca sem dúvida, mas aí Saulo coloca ali, como define teus propósitos? Como quem diz, você sabe exatamente o que é isso? Você sabe exatamente o que te espera? O que vai ser, né, ser um apóstolo? Como defines teus propósitos? Tornou a perguntar o ex-rabino. Penso que o ministério de Jesus é uma glória, respondeu um tanto acanhado, sob o exame daquele olhar ardente e inquiridor. Então ele ficou ali envergonhado por aquele olhar forte, né, de Saulo de Tarso, e ele coloca ali que deve ser uma glória poder servir a Jesus. A gente vê que ele está ali muito mais querendo agradar a mãe, né, vendo que a mãe vai ficar contente com essa resposta dele, do que ele sabia, ou sentia, ou realmente queria, né, ou se ele tinha ideia de tudo aquilo que estavam programando para ele, até por ele ser muito novo. Saulo refletiu um instante e sentenciou. Teus instintos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Ou seja, a glória de servir a Jesus só vem depois do trabalho. E muito trabalho, né? Muita dedicação, né? E também, né, como tinha acabado de acontecer ali, muito sofrimento, né? Tiago tinha sido decapitado e Pedro tinha sido preso.
Se assim acontece no mundo, que não será com o trabalho para o reino do Cristo, quando ele diz assim, teus instintos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana, ou seja, a glória no mundo, né, vamos ressaltar aqui, a glória no mundo apenas chega após o serviço. Mesmo a glória aqui no mundo só chega depois de muito trabalho. Se assim acontece no mundo, que não será com o trabalho para o reino do Cristo, se para o mundo já é difícil a glória, o mundo para o reino do Cristo, o serviço, o trabalho, o sacrifício é 1000 vezes maior. É isso que ele está passando para João Marcos. Mesmo porque na terra todas as glórias passam e a de Jesus é eterna. O jovem anotou a observação e, embora desconcertado pela profundez dos conceitos, acrescentou: sinto-me preparado para os labores do Evangelho. E, além disso, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Então, aqui a gente vê que o que ele quer é realmente agradar a mãe. Maria Marcos olhou o filho cheia de maternal orgulho. Saulo percebeu a situação, teve um dito alegre, ou seja, ele teve um sorriso, né? Um sorriso amarelo ali, e depois acentuou: sim, as mães sempre nos desejam todas as glórias deste mundo e do outro mundo. Por elas, nunca haveria homens perversos. No que nos diz respeito, convém lembrar as tradições evangélicas. Ainda ontem, lembrei a generosa inquietação da esposa de Zebedeu, né? Nós falamos sobre isso, a Salomé, que pediu a Jesus que colocasse um filho de cada lado, um à direita e outro à esquerda. Então, ainda ontem, lembrei a generosa inquietação da esposa de Zebedeu, ansiosa pela glorificação dos filhinhos. Jesus lhe recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhe perguntar se os candidatos ao reino estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. E ainda agora, vimos que o cálice reservado a Tiago continha vinagre tão amargo quanto o da cruz do Messias. Ou seja, né, ainda agora vimos o que aconteceu, né? O Tiago foi decapitado, foi sacrificado. Todos lhe silenciaram. Mas Saulo continuou em tom prazenteiro, modificando a impressão geral. Isso não quer dizer que devamos desanimar ante as dificuldades para aliciar, né, para conquistar, né, as glórias legítimas do reino de Jesus. Os obstáculos renovam as forças. Então, quando a gente passa pelos obstáculos e passa bem por eles, é um grande aprendizado e renovam as nossas forças. É o que Saulo está colocando aqui. A finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo. Se assim pensares, João, não duvido de teus futuros triunfos. A mãe e filho sorriram tranquilos, né? Mãe e filho sorriram tranquilos. Ali mesmo, combinaram a partida do jovem em companhia de Barnabé. O tio discorreu ainda sobre as disciplinas indispensáveis, o espírito de sacrifício reclamado pela nobre missão. Naturalmente, se Antioquia representava um ambiente de profunda paz, era também um núcleo de trabalhos ativos e constantes. João precisaria esquecer qualquer expressão de esmorecimento, né? De preguiça, de querer alguma folga, né? Para entregar-se de alma e corpo ao serviço do mestre, com absoluta compreensão dos deveres mais justos. O rapaz não hesitou nos compromissos sob o olhar amorável de sua mãe, que lhe buscava amparar as decisões com a coragem sincera do coração devotado a Jesus. Coração devotado a Jesus e aquela mãe ali toda orgulhosa daquele filho.
Dentro de poucos dias, os três demandavam a formosa cidade do Orontes, né? Vamos lembrar que Orontes é o rio e que Antioquia está à margem ali do Orontes. Enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses gerais do Evangelho. O ex-rabino voltava sumamente impressionado com a situação da igreja de Jerusalém. Desejaria sinceramente ir até Jope para avistar-se com Simão Pedro. No entanto, os irmãos dissuadiram de fazê-lo, né? Que irmãos? Maria, Marcos e Barnabé dissuadiram Saulo de ir até Jope, porque até eles poderiam colocar em perigo, né? Porque Pedro estava escondido lá. Então, no entanto, os irmãos dissuadiram de fazê-lo. As autoridades mantinham-se vigilantes. A morte do apóstolo chegara a ser reclamada por vários membros do Sinédrio e do Templo. Qualquer movimento mais importante no caminho de Jope poderia dar aso, né, dar motivo, dar causa à tirania dos prepostos herodianos. Francamente, dizia Saulo a Barnabé, mostrando-se apreensivo. Ele fala, francamente, regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá a impressão de profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. As altas qualidades de Simão Pedro na chefia do movimento não me deixam dúvidas, mas precisamos cerrar fileiras em torno dele, ou seja, nós precisamos protegê-lo, né? Proteger Simão Pedro. Mais que nunca me convenço da sublime realidade de que Jesus veio para o que era seu, mas não foi compreendido. Ou seja, ele veio para o seu povo, ele veio para o que era seu, para os judeus, porque ele era judeu. Ele veio para aqueles que já tinham, né, o Deus único. E os judeus eram os únicos monoteístas. Então ele veio para os seus, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o reconheceu e o seu povo não o aceitou, como nós vimos, tanto durante como antes, como antes, durante e depois da crucificação. E a gente vê isso muito bem colocado nas profecias de Isaías. Se a gente vai lá no Velho Testamento, né, nós vamos ver Isaías, né, o livro do profeta Isaías, capítulo 53, nós vamos ver toda a colocação que ele faz desse Messias sofredor, que não é aceito, não é compreendido pelos seus. Sim, obtemperava, né, falava o ex-levita de Chipre, né, Barnabé, desejoso de dissipar as apreensões do companheiro, confio antes de tudo no Cristo, depois espero muito de Pedro. Então ele colocando, né, das mudanças que aconteceram, ele fala, não, eu confio muito em Jesus, e depois confio muito em Pedro, Barnabé colocando para Saulo. Entretanto, insinuava o outro sem vacilar, né? É Saulo aqui continuando a conversa. Entretanto, precisamos considerar que em tudo deve existir uma pauta de equilíbrio perfeito. Nada poderemos fazer sem o Mestre. Mas não é lícito esquecer que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna e para iniciá-la escolheu 12 companheiros. Certo, estes nem sempre corresponderam à expectativa do Senhor. Contudo, não deixaram de ser os escolhidos. Assim também precisamos examinar a situação de Pedro. Ele é, sem contestação, o chefe legítimo do colégio apostólico, por seu espírito superior, afinado com o pensamento do Cristo. Em todas as circunstâncias, né? Afinado com o pensamento do Cristo em todas as circunstâncias. Mas, de modo algum, poderá operar sozinho. Ele não pode trabalhar, não tem como fazer nada sozinho. Como sabemos, dos 12 amigos de Jesus, 4 ficaram em Jerusalém. Nós falamos, né? Tiago, Pedro,
Filipe e João. Então, dos 12 amigos de Jesus, 4 ficaram em Jerusalém, com residência fixa. João foi obrigado a retirar-se. Felipe, compelido a abandonar a cidade com a família. Tiago volta aos poucos para as comunidades farisaicas. Está voltando tudo ali ao farisaísmo. Que será de Pedro se lhe faltar a cooperação de vida? Quer dizer, Pedro ficou ali praticamente sozinho, porque João foi obrigado a fugir, Felipe fugiu, né? Tiago maior foi decapitado e Pedro teve que fugir também para se salvar. Então, o que será de Pedro se lhe faltar a cooperação devida? Barnabé pareceu meditar seriamente. Tem uma ideia que parece vir de mais alto, diz o ex-doutor da lei sinceramente comovido, né? Saulo colocando, olha, eu estou tendo uma ideia e acho que ela vem do mais alto, e continuou. Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas, né, ansiolados no orgulho da lei, entorpecidos no orgulho da lei com L maiúsculo, né, na Torá. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós que pressentimos a tempestade, e eu, principalmente, que a conheço nos seus paroxismos por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos, né? Precisamos atrair esses alunos. Ou seja, ele conhecendo o judaísmo como conhecendo por trás da igreja, né? Da igreja, da sinagoga lá dos judeus, por ter sido um rabino, né? E por ter sido um verdugo, ele sabe como as coisas funcionam e está colocando. Nós temos que trabalhar para ir buscar discípulos, né, alunos novos entre os gentios, não mais entre os judeus. É isso que ele está colocando aqui. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-á ao movimento em função de universalidade. Só assim podemos fazer com que o conhecimento do Cristo seja universal, não fique só ali entre aqueles poucos judeus. O discípulo de Simão Pedro, que é Barnabé, fez um movimento de espanto. O ex-rabino percebeu o gesto de estranheza e ponderou de modo conciso. É natural prever com isso muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos. Não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido, muitas vezes, sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Quer dizer, não é só o pão, não é só o remédio, não é só o socorro. Tem outros horizontes e outras necessidades que são essenciais. A evangelização, né? Levar o conhecimento da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. O próprio Jesus coloca: os pobres, vocês sempre os terão, mas a mim me tens por pouco tempo. Ele coloca isso para os discípulos. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Então, isto é o mais importante. Por isso, embora os centros espíritas trabalhem com a cesta básica, com a ajuda, com o enxoval, com a caridade, com todo o trabalho ao próximo, a parte mais importante da casa espírita, como de qualquer templo, como de qualquer religião, é o ensinamento, é a evangelização, né? É levar os ensinamentos do Cristo. Essa é a parte mais importante. E principalmente a evangelização das crianças, que é o futuro, né? É o nosso futuro, é o futuro do planeta. Então, a evangelização infantil é a parte mais sublime, mais importante da casa espírita.
Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Então, o necessitado encontraria no seu esforço o aprendizado, as lições que precisa aprender. O doente veria na enfermidade, né, a limpeza das suas imperfeições, né, a prova pela qual ele precisa passar, as lições que ele precisa aprender. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Né? Os obstáculos seriam vistos como eles são, provas necessárias, porque a gente vem para um planeta de provas para passar pelas provas, para poder passar de ano, para poder mudar de escola. Então é fundamental passar por essas provas, é o que ele coloca aqui. Né? Os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Barnabé pareceu entusiasmar-se com a ideia, mas depois de pensar um minuto acrescentou: entretanto, esse empreendimento não deveria partir de Jerusalém? Ou seja, não é a igreja de Jerusalém, que ali como se fosse para nós espíritas, né, o espírita colocar, mas isso não tem que partir da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, ou o católico colocar, mas se a gente vai fazer alguma coisa, não tem que partir do Papa, né, do Vaticano. Então ele está colocando ali, não teria que partir da Assembleia de Jerusalém? Penso que não, sentenciou Saulo de pronto. Seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias a lhe baterem as portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. Então já chega o que ele tem para fazer ali, ele tem muitos doentes, ele tem muitos afazeres, a gente não pode colocar nas costas dele mais isso. E os outros companheiros, inquiriu Barnabé, revelando o espírito de solidariedade. Os outros, certo, hão de protestar, principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos. É justo prever muitos clamores. Contudo, a própria natureza dá lições nesse sentido. Não clamamos tanto contra a dor? E quem nos traz maiores benefícios? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém. Vamos ver o que ele coloca aqui. É indispensável sacudir o marasmo, a paradeira, a pasmaceira da instituição de Jerusalém, chamando os incursisos, aqueles que não são circuncisados, ou seja, aqueles que não são judeus, né, os gentios, os pecadores e os que estejam fora da lei. Aqui fora da lei com L maiúsculo, ou seja, aqueles que estão fora da Torá, que estão fora do conhecimento, aqueles que não conhecem o Deus único, aqueles que não conhecem os ensinamentos da Torá. De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como aventureiro vulgar. Então é o que ele está colocando aqui. E nós vamos parar aqui, né, onde ele está colocando que se eles não tomarem uma atitude, se eles não fizerem alguma coisa, em pouco tempo ninguém vai se lembrar de Jesus, né, ele vai ser como é para os judeus, né, só um apóstolo, aliás é só um profeta, ou um aventureiro vulgar que morreu entre dois ladrões. Então nós paramos por aqui, vamos continuar a conversa de Saulo com Barnabé, caminhando ali junto a João Marcos, indo para Antioquia, no nosso próximo estudo. Até lá!